Bom, TV Com Tudo Mais está de volta e vamos falar de um assunto muito importante no quadro Educar Nossos Filhos e Agora. Hoje o papo é sobre o meio ambiente, afinal, a partir de que idade a gente consegue tratar do tema com as crianças, como desenvolver essa consciência e mostrar que as ações que a gente faz hoje têm impacto no futuro. Para ajudar nessa discussão, quem está conosco é a professora do Colégio Marista Assunção, a Francine Tedeschi. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Tudo bom? E é claro, né, a nossa editora de educação do Grupo RBS, a Ângela Ravazolo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui contigo. Igualmente. Professora Francine, esses pais que hoje pensam no momento de ensinar para os seus filhos, né, sobre meio ambiente, talvez não tenham sido educados pelos seus próprios pais. E aí a gente tem um gap, e a gente tem um espaço que é de difícil preenchimento, né? Isso, é o que acaba acontecendo. Muito a criança leva isso para dentro de casa, né? Trabalho muito assim no colégio, a gente tem projetos em que vê isso nítido. É trabalhado na escola e a gente de alguma maneira faz com que isso vá para casa para que tenha assim um efetivo, a conscientização ambiental aconteça, né? E aí muito isso acontece, a criança acaba conscientizando a família. Professora, existe uma discussão assim que entre os educadores às vezes gera um pouquinho de polêmica, que é, devo ensinar, por exemplo, educação ambiental e outros temas da atualidade, ou devo me concentrar em português, matemática, né? A gente tem essa discussão e a senhora está trazendo... Né? Qual é a importância? Tem alguns educadores, alguns especialistas que defendem que o colégio tem que se centrar mais nas matérias mais tradicionais, porque esse tipo de tema se aprende em casa. Claro. Não, qual é a sua percepção em relação a isso? Na verdade, a educação ambiental ela não é uma matéria. Ela tem que ser trabalhada na prática, né? Então, engajar ela junto com o português, junto com a história, com a ciência, até porque tá tudo interligado, né? É esse olhar que a família tem que ter. E é claro que ela vai estar transmitindo isso nas ações e desde cedo, assim. Desde pequena, a criança, num passeio que ela vai fazer no final de semana, aproveitar um parque, aproveitar a natureza, ter uma alimentação saudável. E nisso vai estar sendo passada a importância, assim, Normalmente o que a gente diz é que assim, os pais têm que dar o exemplo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de leitura, se eu tenho um pai leitor, uma mãe leitora, é meio caminho andado para a criança também gostar de ler. A senhora está dizendo que normalmente, assim, às vezes as crianças levam a consciência ambiental para dentro de casa. Funciona? Elas conseguem, de fato, mudar a mentalidade dos pais? Olha, não é sempre, porque é muito... Não deve ser fácil, né? A gente vê, assim, muito fácil o resultado na criança, no adolescente, né? A gente está passando a informação, eles se preocupam com o que está acontecendo na atualidade e já tem ali, a gente já vê um resultado. E nos adultos isso é mais difícil. Separação do lixo, por exemplo, que é uma questão ainda bastante polêmica para algumas pessoas. As crianças, elas aprendem, elas conseguem aplicar em casa? Conseguem. E isso, assim... os pais, assim, que querem estar fazendo isso junto com o filho, com a criança, eles têm que estar conscientizados. Primeiramente, eles têm que estar conscientizados, que daí isso vai acontecer com a criança naturalmente. Aí agora, se os pais não sabem muito e a criança está trazendo isso, fica a dica, assim, de se preocuparem, de dar uma atenção. Então, para os pais perceberem, mesmo aqueles pais que talvez não tenham tanta familiaridade com isso, que vem de uma outra geração, perceber o recado que a criança está dando. Perceber o recado, isso mesmo, vale a pena. Gente, olha só, falando justamente em consciência ambiental, também estão conosco mãe e filha, elas são super ligadas no assunto, é a estilista Anne e a artista plástica Evelise Anicê, tô falando certo o nome de vocês? Anicê, que lindo já o nome, né? Já tem nome de artista. Que tem um ateliê que segue justamente os princípios do upcycling, são os processos de transformar itens descartados em novos produtos. E olha, é sério mesmo, elas criam roupas e acessórios únicos e com essa noção de meio ambiente. E elas estão aqui com a gente hoje. Anne, seja bem-vinda, Evelise também, um prazer receber vocês aqui. Quero puxar vocês para dentro dessa nossa conversa aqui, né? Como é que você fez? É mãe e filha, né? Então, Evelise, você já tinha essa consciência em casa, quando a Anne era pequena, da importância de reutilizar, desse upcycling? Isso sempre é natural, esse amor pelo meio ambiente, pela natureza, né?
Mas claro que o boom da ecologia é mais tarde, né? A Anne já está com 30 e poucos anos, então já passa. A Anne fez uma carinha, mãe, não me entrega. Entregou, ela me entregou. Mas nós somos muito estudiosas desse tema, né? O ano passado eu terminei um pós-doutorado em Design e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Paraná, que é no Núcleo de Design e Desenvolvimento Sustentável. Então, né? quando ela era pequena, vocês não falavam muito nisso? Não era uma ideia ainda, isso veio de depois. 20 anos para cá, sim, né? Há 20 anos já, né, professora? É interessante isso que ela está falando, professora Francine. Na verdade, assim, a educação ambiental, ela tornou, assim, mais internacional. Acho que a partir dos anos 70, 80, não tenho, assim, certo, mas ali já aconteciam bastante encontros internacionais preocupados com o meio ambiente. E de uns 15, 20 anos para cá se tornou mais moda, né? Uma coisa assim... 1983 é o Our Future, o Common Future, né? Que foi na Dinamarca. Então foi a marca, né, daquele manifesto pela ecologia. 1983. Por aí, pois né? Ângela Ravazolo, a gente está conversando sobre esse assunto. Interessante, uma das maneiras, talvez, de educar as crianças nesse sentido é mostrar que algo que iria para o lixo pode não ir para o lixo e se transformar em outra coisa. Isso acho que é importante, uma das coisas que a professora falou antes é de que as disciplinas podem se interligar, né? Então, de repente, assim, a gente não pode achar que só a biologia ou as ciências pode trabalhar. Daqui a pouco a professora de português pode trabalhar algum tema. Isso faz toda a diferença no dia a dia das crianças, né? Imagine. Sim. Ainda existem técnicas domésticas, técnicas que tinham... Nossa, eu tô entregando. Mas esses dias tem, né? Não, eu tive técnicas domésticas, mas lá no colégio atualmente não tem. Não tem nada parecido. Esses dias eu estava conversando com uma aluna, ela me descreveu uma cadeira que seria, uma cadeira bonita, né? Uma matéria, que seria parecido com isso, mas algo onde eles possam, talvez até a própria aula de artes, onde se possa trabalhar isso. Até no laboratório, de repente pode-se fazer alguma coisa usando o material reciclado também, né? Claro, não, e talvez também, hoje em dia, com essa demanda que os pais trabalham muito e tal, os adolescentes, da criança pequena até os adolescentes, eles ficam o dia todo na escola. Então, pós esse horário de aula, podem estar trabalhando disciplinas assim. O que eles se interessam? O que o adolescente e a criança se interessam nessa área do meio ambiente? Na verdade, isso vai partir... Eles têm um interesse no que tu estiver apresentando, eles vão se interessar. E daí vai da maneira como tu vai estar apresentando. Da maneira atrativa. Da maneira atrativa, isso. Eu tenho um projeto que eu já desenvolvo lá na escola, já vai para o 3º ano. E ele é passo a passo, assim, né? Para envolver família, para estar envolvendo a criança. E o primeiro passo é estar encantando elas. Então, assim, está mostrando tudo de bom que o meio ambiente está nos oferecendo. As belezas, a saúde, tudo assim, animais. Aí tu pega, assim, o ponto que eles se sensibilizam. Aí depois que todo mundo, assim, criança ou até a comunidade educativa está envolvida, assim, naquela coisa tão boa, tu traz as coisas ruins que ultimamente vêm, né, na atualidade. Aí traz a questão do lixo, das poluições, poluição do ar, poluição das águas, do solo. Pô, daí eles estavam tão bem com aquilo e não tá legal, aí é ali que é o momento de tu envolver, de dar informação. O que a gente pode estar fazendo para mudar isso, para que, né, não continue dessa maneira. E vai passo a passo até que chega nas famílias, e as famílias têm que propor também ali junto com os estudantes, inovações para estar melhorando. De novo a família, né? De novo a família. Está sempre junto. Bom, obrigada, professora Francine, obrigada, Ângela Ravazolo. A Anne e a Evelise continuam conosco depois do intervalo, porque